Agora, tem muita gente que quer criar podcast, aqueles jovens, fala assim, quero fazer meu primeiro conteúdo na internet, eu vou fazer um podcast. Eu acho uma má ideia. Porque o podcast, ele tem Eu um acho também. baixo poder Você tem experiência pessoal nisso, né? total, porque é o primeiro conteúdo seu, a pessoa não vai querer te ver. Ela tá assistindo o podcast muito pelo host. Você vê que os convidados, por muitas vezes, são os mesmos, e as pessoas escolhem quem vai ser o cara que vai fazer a curadoria, as melhores perguntas. Tem entrevistadores melhores, tem entrevistadores piores. Eu acho que tem potencial de podcast para nenhum podcast muito bom hoje é o do Lutz. Porque ele falou assim, cara, eu não vou pegar, eu vou virar um cara que vou conversar com todo mundo e fazer um papo de bar com todo mundo. Ele pegou um nicho que é psicologia. E eu vou trazer vários psicólogos com abordagens diferentes e vou colocar eles para conversar. É um podcast super nichado. O podcast de negócios, ele ainda continua nesse mesmo padrão. Vou chamar vou chamar o Flávio Augusto, vou chamar o Tananã, vou falar do projeto daquela pessoa e sempre vira aquela mesma caixinha. E aí, quando você inova no podcast, como que você pode inovar no formato? Cara, você pode inovar na questão do formato, você pode botar hosts fixos sem convidado, você pode trazer um novo formato de conteúdo onde vocês trazem uma pauta em comum para vocês falarem ali dentro. E é muito difícil uma pessoa que começou a criar conteúdo agora ter essa noção, essa amplitude de formatos. Eu acho que o primeiro conteúdo para uma pessoa que está começando a criar conteúdo é um conteúdo talking head, falando com a câmera, explorando assuntos, explorando movimentos, conteúdo mais curto. Porque essa pessoa também não tem tanta referência, tanta experiência de vida para poder contar um podcast. Pô, segurar 1 hora contando algum assunto é muito difícil, você tem que ter muito repertório. Então, e a pessoa também, pô, por que eu vou assistir essa pessoa se eu nem conheço ela? Ela vai preferir pegar alguém com mais autoridade. Muito do podcast é a autoridade dos hosts que estão ali dentro falando. Concorda? Eu acho que tem um pouco de personalidade também que Tem. você tem que ter para criar um podcast, e é um aspecto específico da personalidade que é, cara, sua capacidade de ficar falando sobre um assunto por 15, 20 minutos sem roteiro, sem. E, pô, por exemplo, eu faço isso na minha vida real. Uhum. Tem gente que me chama de palestrinha no churrasco, porque Clássico. eu engato um assunto, eu vou contando história, vou puxando referência. E, obviamente, tento não ser inconveniente, né? É. Mas, graças a Deus, achei um lugar em que eu posso fazer isso, cara, e Pô, isso é e você é bem visto, é pago bem pra fazer valorizado. isso? Sou pago para. Ainda não, mas Ainda não. serei. Mas será. Pô, Boa. episódio 2 não dá, né? Não dá. Mas, não, mas eu concordo com você, cara, que eu. Assim, ó, eu acho que se a pessoa quer criar conteúdo e não consegue fazer um conteúdo de talking head ali, que ela vai falar com a câmera, ela prefere estar conversando com uma outra pessoa. Eu não acho que é um mau formato para começar como treino. Tá. Mas eu acho que não vai dar muito resultado mesmo, porque você tem que ter uma sagacidade de reter as pessoas um pouco maior do que você podendo fazer um monte de edição, ter roteiro, Perfeito. etc. Eu tenho uma teoria, que eu falo que é a teoria do YouTube, que quando você entra, pra você crescer, é muito mais fácil seguir uma das duas linhas. Você vai seguir uma linha de educar as pessoas alguma coisa, a linha da didática, ou você vai seguir uma linha do storytelling, de contar uma história. Você percebe que nesses dois casos o podcast ele não entra muito, tipo num podcast, numa É. conversa com seu amigo, você não tá contando uma história, vocês estão ali meio que papeando, jogando conversa fora, e você não tá educando alguma coisa pra alguma pessoa também, porque você tá ainda nesse encontro de formato. Então ele fica numa área meio nebulosa da criação de conteúdo, que você não faz uma coisa com um propósito. E o melhor jeito pra crescer na internet é quando você acha um formato único, esse formato é replicável, e esse formato tem algum valor, seja de entretenimento ou educação. As pessoas querem ver, reacts. Eu acho que react e podcast Sim. são jeitos mais difíceis pra começar do zero. Porque a pessoa precisa Tá. ter uma substância, precisa ter uma autoridade Você prévia. importa mais quem tá falando do que o que está sendo falado, né, Exato. muitas O vezes. react, tanto o react quanto o podcast são curadorias. O react eu tô fazendo uma curadoria do que eu assisti e tô mostrando aqui com a minha opinião. Eu quero ver a opinião da pessoa sobre o conteúdo. Mesma coisa com o podcast. Eu quero ver a opinião de negócios negócios e criação de conteúdo com o Johnny e com o Bruno. Porque ele já tem uma autoridade, ele já Uhum, tem canal no YouTube, já tem experiência, e eu quero ver essa visão com eles. Então torna muito mais uhum. interessante o assunto, ligado?